É 1347, 1837. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Sintra, um dos sócios da área de Direito Penal do escritório Lacaz Martins. Conversei bastante com a minha sócia, Elizabeth Lewandowski-Libertucci, que está aqui com a gente, e a gente decidiu fazer esse webinar para bater um papo com vocês sobre as questões de sonegação fiscal, em especial por conta da jurisprudência do STJ e do Supremo recentes, que começaram a tratar ICMS declarado e não pago como crime, numa certa mudança jurisprudencial, ainda que já tivesse a quinta turma do STJ já tivesse esse entendimento. Tendo em vista que estamos vivenciando uma pandemia rigorosíssima, um momento sério, grave e diferenciado na história da humanidade, a gente, nos últimos 100 anos, a gente teve a gripe espanhola, então nunca tivemos uma outra situação de pandemia mundial. Por disso, eu e a Elizabeth, a gente decidiu conversar com vocês para tentar entender de que forma que os tribunais vão se dirigir sobre as questões do inadimplemento, em especial do ICMS, em razão do Covid-19, dessa nova pandemia. Né? Já vou adiantar um pouquinho aqui. No final da história, existe uma tese que muitas pessoas estão escrevendo a respeito, que seria a elegibilidade de conduta diversa. Né? O empresário, nessa situação delicada de pandemia, numa crise econômica sem precedentes, em escala mundial de verdade, teria outra possibilidade, seria exigível dele outro comportamento que não tentar usar o pouco caixa disponível para pagar suas despesas mais urgentes, ao invés de pagar os impostos. Ninguém aqui está dizendo, está defendendo que os impostos devem deixar de ser pagos. Mas a gente sabe que no momento de crise, no momento delicado, os empresários buscam se antecipar, buscam prever o que pode acontecer e tentam se antecipar. E uma das medidas de antecipação para que não tenha problemas de caixa muito rigoroso é algum tipo de planejamento tributário. E muitas vezes esse planejamento tributário, alguns empresários optam por não pagar os impostos. Então, é uma forma, né, diferindo ou postergando o pagamento dos impostos para quando a crise econômica passar, existir condições de quitar os impostos devidos com multas e juros, etc., e não ter a sua empresa quebrada, não ter a sua empresa sem funcionar. Entretanto, a jurisprudência sempre foi muito rigorosa no reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa para caso de sonegação fiscal. Então, é isso que a gente quer debater aqui no final. Como se sabe, atualmente, centenas de milhares de casos de pandemia, centenas de milhares de pessoas mortas já, uma situação dessa que não existia desde 1918, desde a gripe espanhola. A gente não sabe como esse vírus se comporta, a gente ainda não sabe se as pessoas se imunizam, a gente não sabe o grau de velocidade de modificação da cepa do vírus, então a gente não sabe nem as consequências sanitárias, nem as consequências econômicas que advirão dessa crise. Né? Então é uma situação muito delicada em que a gente está vivendo já uma crise, né? A crise já é sentida, vou passar alguns números para vocês, mas a gente tem uma outra situação muito delicada que é a expectativa da crise, esse desespero pela expectativa da crise. Né? Eu tenho aqui alguns números a respeito do problema enfrentado atualmente. Pois bem, indicador antecedente de emprego, né, que antecipa tendências no mercado de trabalho, já houve retração de 9,4 pontos, atingindo 82,6 pontos, que é o menor nível desde junho de 2016, que era a época de uma crise fortíssima que a gente vivenciava. Desemprego, né? As estimativas falam que vai pular de 11,6 para 16,1 no fim do segundo semestre do ano. São 5 milhões de pessoas a mais na fila de desemprego. Pontuação do índice Bovespa, que é uma coisa que todo mundo deve acompanhar, chegou a estar em 118 mil em janeiro e em abril chegou a 70 mil. Dólar comercial, que estava a R$ 4,02 em janeiro, chegou a 5,60 recentemente. Então, além da perspectiva de crise, além do sentimento de que haverá uma crise, a gente já tem uma crise aí aparecendo, sendo vivenciada. Né? Nessa situação,
os contribuintes acabam se vendo obrigados a decidir, a analisar de que forma vão conseguir postergar esses impostos para cumprir todas as suas obrigações. É importante salientar que, ainda que não seja recomendável, para muitos acaba sendo uma única alternativa que se tem para garantir os empregos, para não fechar a empresa, para não ter que colocar em prática um plano de demissão, que, inclusive, do ponto de vista social, seria absolutamente catastrófico num momento como esse. Então, neste momento, muitos empresários acabam optando por pagar seus fornecedores e colaboradores em primeiro lugar, e quando o caixa estiver mais saudável, recolher os impostos em atraso. Pois bem, o que é sonegação fiscal? Né? Antes de discutir a nova jurisprudência do STJ... Pronto, não estou mais mudo. Então, vamos discutir um pouquinho o que é sonegação fiscal. Basicamente, os crimes de sonegação fiscal estão previstos na Lei 8.137 e que tem dois, né, importa aqui para essa discussão, tem dois artigos. O artigo primeiro, que eu não vou ser maçante de ficar lendo o distintivo do artigo primeiro é o fato de que tem que ter fraude. O caso do artigo 1º é o caso da meia nota, é o caso de não escriturar adequadamente as operações, é vender a mercadoria por 5 e escriturar que vendeu por 3 e receber os outros 2 por fora, é vender 3 caixas de detergente, isso é escriturar que vendeu uma caixa, é aumentar as despesas da empresa, diminuindo o imposto de renda, né, ficticiamente, fraudulentamente. Então, o fator distintivo do artigo 1º da Lei de Sonegação Fiscal, dos crimes de sonegação fiscal, é a fraude. O artigo 2º da Lei de Sonegação Fiscal traz uma situação um pouco diferente. Basicamente, ele tem diversos incisos, mas muitos dos incisos eu não encontrei nenhum tipo de jurisprudência nos últimos muitos anos. Então, são os artigos que, se eu puder usar essa nomenclatura imprópria, estariam quase em desuso, mas não há situações de dia a dia com eles. A situação específica mais importante do artigo 2º é que está prevista no inciso 2º, que é o tributo cobrado ou descontado que não é repassado ao cofre público. O exemplo clássico desse tributo, e assim, já peço perdão de antemão por todas as impropriedades técnicas que eu vou falar aqui do ponto de vista tributário, é por isso que eu tenho a minha parceira Elizabeth aqui, para corrigir os despropósitos que eu vou acabar falando do ponto de vista tributário, que de fato não é a minha expertise. E não é verdade. Não é verdade. Luiz trafega super bem na parte tributária. Ele está sendo modesto. Pode seguir. A Elizabeth é muito gentil, mas eu queria dizer que foi muito gostoso preparar essa apresentação junto com ela, porque a gente preparou a apresentação do mesmo jeito que a gente trabalha em conjunto nos nossos casos do escritório, né? Um sentando do lado do outro, dando a sua ponderação com base na sua expertise própria, debatendo em conjunto. Foi muito gostoso. Elizabeth, te agradeço muito. É um trabalho multidisciplinar realmente, né? Como que a gente realiza todos os dias no escritório. O exemplo clássico do artigo 2º seria, do inciso 2º, seria imposto de renda retido na fonte. Né? O empregador, em vez de pagar o valor integral do imposto para que o trabalhador, o empregador, em vez de pagar 100% do valor para o empregado recolher o imposto, ele paga uma parte, retém o imposto de renda e repassa aos cofres públicos. Essa é a chamada apropriação indébita clássica. A apropriação indébita previdenciária clássica. Sem querer cansar vocês, eu queria ler uma jurisprudência, um trecho de uma jurisprudência que fala do artigo 1º, né, que consiste em fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas. Basicamente, no caso concreto, a RE prestou informação falsa à Receita Federal em declaração retificadora. Ela alterou o campo de imposto retido na fonte para constar valores não condizentes com a realidade. Teve algum tipo de fraude nesse caso específico que a gente está citando. E o caso só queria falar isso para pontuar um pouquinho como é visto os casos do artigo 2º, inciso 1º. Recentemente, entretanto, o STJ e o Supremo modificaram, na verdade, formalizaram, firmaram um entendimento. Havia uma discussão entre a quinta e a sexta turma do STJ sobre se valores de ICMS declarados e não pagos
se eles acarretariam de alguma forma a sonegação fiscal. O meu entendimento, se eu posso entender alguma coisa nessa seara, é que o crime precisa ser uma postura muito grave, que o outro ramo do direito não é capaz de coibir. A postura tem que ser muito danosa, tem que ter uma má-fé, e ainda que nem todo crime precise de clandestinidade, evidentemente alguém precisa ser prejudicado a algo que é feito às claras, né? Até pelo o conceito odierno de crime, é o que a gente imagina que seja crime. É algo grave e feito à sorrelfa, ainda que nem todo crime precise de clandestinidade. Então, eu mesmo, que não sou ninguém na fila do pão, eu sempre entendi que a questão de sonegação fiscal dependia de uma fraude ou dependia de alguma manobra ardilosa para prejudicar alguém. Né? No caso do imposto de renda retido na fonte, é muito claro isso, porque ainda que não tenha uma fraude clássica, você está prejudicando o direito do terceiro, porque o valor não é do imposto seu, o valor é do terceiro que você retém e, em vez de repassar, você embolsa. Então, está justificada a existência de crime nessa situação, ainda sem existir a clandestinidade. Né? Por conta dessa questão de que a quinta turma entendia que havia crime em operação declarada e a sexta turma, ainda que tivesse alguns entendimentos isolados, esparsos, individuais, entendia que não havia crime nessa situação, houve no final do ano passado um incidente de uniformização da jurisprudência. Eu não vou ousar criticar a jurisprudência de uma forma muito veemente, só vou dizer apenas que me parece que uma postura de boa-fé do empresário que declara um tributo que não recolheu não deveria acarretar como recompensa uma criminalização. Né? Ele deixou nos livros contábeis que havia dívida. Quando o agente fiscal for olhar, ele vai ver que tem a dívida tributária, basta cobrar, é muito simples. Hoje em dia é tudo eletrônico, então o fisco tem par e passo a informação de que o tributo foi declarado e não foi pago, basta cobrar. Me parece um pouco de exagero que essa questão seja elegida como também uma circunstância criminal. Mas respeito à posição do STJ, só gostaria de fazer algumas ponderações, em especial a dois votos muito interessantes. Ao voto do ministro Barroso, que é um voto muito elucidativo, que depois eu quero muito ouvir os comentários da Elizabeth, que ele explica que por que entender que descontado ou cobrado haveria crime, né? Por que seria o artigo 2º, inciso 2º, né? Imposto descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação. Por que o ICMS declarado e não pago da operação própria seria crime? Deixa eu dar um exemplo básico do que seria o ICMS em operação própria declarada e não pago. Você vai no supermercado, compra uma caixinha de margarina, paga a caixinha de margarina, R$5. Dentro desse valor que você está pagando para o supermercado de R$5, tem aí os custos que o estabelecimento teve com a mercadoria, mais o lucro do estabelecimento. Vamos supor, R$4,20. Eu devia ter feito essa conta antes. R$4,20. Sobrou 80 centavos, que é o ICMS a ser pago, que são os impostos a ser pagos. Esse valor do ICMS, esse valor de todos os impostos a serem pagos, está embutido na nota. Quando você vai lá e compra e dá os R$5 para o caixa, lá está a mercadoria, os custos da mercadoria, os custos de armazenamento, blá, blá, o lucro e os impostos. Então, o STJ passou a entender se o contribuinte, que é o supermercado, recebeu o valor integral com os impostos, por que ele pega esse valor e coloca no bolso em vez de recolher aos cofres públicos? Né? Diz assim, então, o eminente ministro Barroso: cobrar é a situação na qual o contribuinte, ao calcular o preço de uma mercadoria ou serviço a entrar em circulação, operação sobre a qual irá incidir o tributo, destaca, formal ou materialmente, a parcela consistente no valor do tributo incidente sobre a operação, cujos efeitos econômicos serão, assim, repassados ao adquirente na cobrança. É por isso que ele explica que aquele valor, teoricamente, não seria meu. Aquele valor seria do fisco que o consumidor final está pagando e está embutido no meu preço. Mas esse valor não é meu, não faz parte do valor que me pertence por direito. Por outro lado, a eminente ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura faz uma ponderação que nos parece, porque a Elizabeth concorda comigo, nos parece uma questão muito importante. E eu peço Vênia para ler, vou cansar vocês um pouquinho. O ponto fulcral da questão reside em saber como se deve interpretar a expressão tributo descontado ou cobrado.
Ao se referir ao tributo descontado ou cobrado, o tipo penal está a aludir a casos de responsabilidade tributária e não impostos indiretos em que o custo é repassado apenas do ponto de vista econômico a terceiros. Desculpa por ler esse trecho, mas é que é muito elucidativo, é muito claro. No caso do ICMS, o contribuinte não é o contribuinte do imposto, o consumidor não é o contribuinte do imposto, no sentido técnico. Não existe relação jurídica possível entre o fisco estadual e o consumidor final, de modo que não é correto juridicamente considerar que o valor de ICMS embutido no preço tenha sido dele cobrado ou descontado. Então, por esse motivo, a eminente ministra Maria Tereza entende que não se pode dar essa conotação, ainda que o ICMS esteja embutido no preço, de que esse valor tenha sido cobrado pelo estabelecimento. Eu usei o exemplo do supermercado, mas todos os outros estabelecimentos que trabalham com ICMS, que têm que recolher ICMS, estão nessa situação, né, que vendem para o consumidor final. Não nos parece que é essa a situação mais adequada, né? O dinheiro não é o dinheiro, o valor do imposto está embutido no preço e é integralmente repassado ao supermercado. E o supermercado, a partir daí, recolhe. Não nos parece que esse dinheiro é o tempo inteiro um imposto e, por isso, o supermercado estaria se apropriando indevidamente. Está no preço da mercadoria e o supermercado, ao receber, tem que destacar e recolher. Nessa situação, como estaria esta jurisprudência que criminaliza um tributo declarado e não pago em tempos de pandemia, com todos aqueles efeitos sociais e econômicos que a gente já conversou? A Bárbara fez um comentário aqui embaixo no chat. Fiquem, por favor, à vontade para fazer perguntas, inclusive comentários. Isso aqui é para ser um bate-papo, uma conversa, então não vou me incomodar se alguém quiser interromper e fazer um comentário. E, por favor, façam perguntas no chat, que ao final eu e a Elizabeth vamos conversar um pouquinho e vamos debater. Então, tendo em vista que a gente tem uma crise econômica sem precedentes e esta jurisprudência nova do STJ e do Supremo, vamos tentar imaginar, fazer um exercício de exegese de como que a jurisprudência vai se comportar daqui para frente. Existe uma tese jurídica que durante alguns anos, até o começo dos anos 2000, 2001, 2002, 2003, ela era razoavelmente acolhida e de lá para cá deixou de ser acolhida, que é a tese de que há uma excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa na postura do empresário que, numa crise financeira sem precedente, opta por pagar seus compromissos empresariais primévos ao invés de recolher dinheiro aos cofres públicos. Então, como eu falei, essa tese lá atrás era razoavelmente acolhida, mas nos últimos 17 anos não tem sido acolhida de verdade. Eu, de 2003 para cá, vi 2 jurisprudências depois de um estudo maciço que a minha brilhante equipe fez nos últimos dias para me subsidiar. De qualquer forma, é obrigatório que seja repensada a criminalização de simples inadimplemento de obrigação tributária nesse período, né? Essa inexigibilidade de conduta adversa, um pouquinho de doutrina, não quero cansar vocês, é uma causa supralegal, não está expressamente descrita na lei, é uma causa supralegal de excludente de culpabilidade, é uma tese doutrinária que diz que o agente agiu de forma típica, ilícita, antijurídica, mas não merece ser punido, porque diante das circunstâncias fáticas não era possível exigir dele uma outra situação, né? Com efeito, muitas vezes você não pode exigir do empresário que se sacrifique, que demita os funcionários, que quebre sua empresa, que mate o seu negócio, mate sua fonte de renda para continuar pagando os impostos. Nesse momento grave e único que a gente está enfrentando, os tribunais me parece, agora eu vou falar por mim, que deve ser privilegiada a ordem social e econômica e não o direito penal punitivo, né? Nos parece que, mais uma vez, o direito penal sendo utilizado com um pouco de exagero na sua extensão, um pouco de exagero, dado seu caráter coercitivo sério, vinculante à última ratio e à natureza fragmentária. O direito penal só deve atuar em ilícitos quando os outros ramos do direito não são capazes de coibir, não são suficientes para coibir, dada a gravidade da conduta. Nos parece, data máxima vênia ao entendimento contrário, que este momento grave e único justificaria, sim, uma mitigação na jurisprudência do Supremo e do STJ em relação ao inadimplemento, né? O que eu quero dizer é que a anormalidade das circunstâncias presentes fundamentam a impossibilidade de criminalização do simples não pagamento, né? A sociedade está e vai padecer com uma grave recessão econômica e, por vezes, o recolhimento de impostos, ainda que não recomendável, ainda que ninguém deixa de recolher imposto sorrindo, feliz,
puxa, que bacana, hoje eu não vou pagar imposto. Obviamente não é essa a situação. É uma medida grave, é uma medida dolorosa para o empresário sério, para o empresário idôneo, que nos parece um exagero que seja criminalizado, né? Para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta adversa, tem que estar demonstrada a impossibilidade de que o empresário agisse de outra forma, né? Demonstrando que o não pagamento do imposto foi uma exigência, e o termo é esse, exigência resultante do caixa da empresa, e não o contrário, né? Eu vou dar um exemplo prosaico e bobo, mas é um exemplo que dá para entender bem como era, o que é a inexigibilidade de conduta adversa. Pois é, hoje em dia também esse exemplo caiu, não é mais um bom exemplo, por conta do Instituto do Desarmamento, etc. Mas há 30 anos atrás, quando era mais simples que existissem armas de fogo rodando no Brasil, se entendia que uma pessoa ameaçada de morte por um desafeto conhecidamente violento estaria liberada a usar uma arma de fogo, ainda que sem registro, por inexigibilidade de conduta adversa, porque ele estaria em risco para sua integridade física e seria uma forma dele garantir a sua legítima defesa. É um exemplo estendido, é um exemplo ultrapassado, inclusive, mas é um exemplo que eu acho que deixa bem claro para todo mundo em que circunstâncias que era aceita essa causa supralegal de extinção da culpabilidade, né? Analisando a jurisprudência dos últimos 17 anos, quando essa tese deixou de ser acolhida, a gente percebeu que existem dois fatores primordiais quando ela foi acolhida efetivamente. Basicamente, quando o patrimônio pessoal do devedor, do empresário, é empenhado, o sujeito comprova que vendeu o carro, que vendeu o ativo imobilizado, que vendeu o carro pessoal, que a esposa vendeu o carro pessoal, sempre é algo que contou a favor do empresário para que o julgador fosse analisar essa tese defensiva. Então, venda de patrimônio, simples dívida, o que eu quero dizer é isso, simples dívidas não são suficientes para comprovar a necessidade econômica ou inexigibilidade de conduta adversa, né? Não é porque você teve uma má gestão da sua empresa que você poderia agir de uma forma diferente do não pagar imposto. Mesmo porque, olha que situação tricky, olha que situação complicada que a gente vivencia hoje. Nesse momento grave de pandemia, com a economia quase paralisada, a gente volta para o poder público, sim, e pede auxílio, né? O poder público tem que ter medidas para fomentar a economia, tem que ter um sistema de welfare bacana, que acolha a população desvalida, a população que sem recursos nesse momento, eles não vão ter o que comer, né? As pessoas que vivem na informalidade, que vivem com menos de um salário mínimo, que a grande parte da população brasileira, não vão ter o que comer. Então é muito delicado que se entenda que... Então, nesse momento, perdi um pouco o fio da meada, mas retomando. Por conta disso, também o fato de não pagar impostos acaba se revestindo de certa gravidade. Porque, neste momento, o poder público também precisa do valor dos impostos para poder fazer frente a todas as suas obrigações odiernas, mas também a este auxílio às populações mais carentes e ao fomento da economia que é necessário neste momento. Então, vai ter que haver um tempero entre essas duas situações no momento. Então, eu gostaria de ler um pouquinho, de novo, peço desculpas, eu sei que ler é maçante, mas eu vou ser bem rápido, apenas para dar para vocês um pouco de parâmetro de como que os julgados eram tomados até então em relação à tese de inexigibilidade de conduta adversa em sonegação fiscal. Pois bem, a configuração a ser aferida pelo julgador, conforme um critério valorativo de razoabilidade, depende do caso concreto. Depende do caso concreto. Vai ter que descer no detalhe. Tem uma outra jurisprudência que disse que, se num ano ele não pagou o imposto, porque ele estava com dificuldade financeira, mas 3 anos depois ele voltou a ter uma autuação, porque ficou muito tempo sem pagar, é um devedor contumaz que não pode imputar a uma dificuldade financeira a sua dívida, a sua decisão de não pagar os impostos, né? Tem uma outra decisão que eu achei bem interessante, essa do Luiz Fux, do eminente ministro Luiz Fux, no HC 113.418, em que ele diz algo bastante relevante e importante para que a gente pense nas medidas que nós, como empresários, vamos tomar no futuro, né? A pretensão, de fato, o próprio parecer, abre aspas, o próprio parecer contábil oriundo da PGR diz textualmente que no ativo imobilizado apresentado no balanço patrimonial, o colégio tal possuía bens no montante de X num ano e Y no outro, já despesas de depreciação. Ou seja, poderia saldar, amortizar seus débitos por meio da alienação de alguns desses. Então, eles deixam bem claro que apenas mostrar a crise financeira, os seus problemas econômicos, não basta, né? Você tem que ter tido uma medida efetiva para tentar
efetivamente pagar os seus impostos e mesmo assim não ter sido possível. Tem uma outra decisão que eu acho importante citar, que, abre aspas, esta é do eminente ministro Rogério Schetti Cruz, RESP 15.17.168 de Santa Catarina. Precariedade da condição econômica arguida pelo empresário deve ser extrema, a ponto de não restar alternativa socialmente menos danosa que a falta do não recolhimento do tributo devido. É o caso, por exemplo, olha só a distinção, chega o detalhe que o ministro Schetti faz aqui, que eu achei muito interessante e valeu a pena dividir com vocês. É o caso, por exemplo, de o valor evadido ser utilizado para pagamento de salários dos empregados, não havendo outros valores disponíveis. Nesta situação, se o valor foi utilizado apenas para pagar os empregados, não era exigível do empresário outra conduta. Entretanto, se há algum tipo de financiamento com este produto do crime, como, por exemplo, pagamento a fornecedores, financiamentos, bancos ou outros compromissos empresariais, não foi dado o destino ao produto do crime a uma finalidade socialmente mais relevante que a função do patrimônio público. Como eu falei lá atrás, financiamento das atividades estatais sofre um baque como o pagamento de impostos, mais ainda nesse momento que a gente precisa que o Estado ajude no fomento da economia e dê um grau de proteção aos menos favorecidos, aos mais desfavorecidos. Então, ele deixa bem claro aqui que pagar banco e não pagar imposto é algo que fez o STJ entender que não havia inexigibilidade de conduta diversa aqui. Era exigível outra conduta do empresário que não pagar os impostos. A única decisão que eu encontrei recente que fala aqui. A única decisão que eu falei, que eu encontrei recente, que aceita, é de 2010, que fala claramente o seguinte: o fulano tinha uma empresa, é do STF, Aires Brito, essa decisão. Eu vou tentar encontrar aqui, eu passo o número depois, e se alguém quiser me manda um e-mail no escritório, eu encaminho o dado da decisão, a decisão. Ele diz o seguinte: o empresário era o único lojista daquele determinado segmento na cidade. Veio um concorrente com uma capacidade econômica maior que a dele. Ele teve um baque econômico, pediu empréstimo no banco. O banco, para garantia do empréstimo, o banco teve acesso ao faturamento dele por 6 meses. O banco analisava o faturamento dele e os primeiros valores eram utilizados para pagar o empréstimo. Bom, não preciso nem dizer que 6 meses depois, o valor da dívida do fulano tinha aumentado em progressão geométrica, desesperadora. Ele vendeu o carro da esposa, trocou o filho de escola para uma mais barata. Com todo esse cenário, por conta disso, o STF entendeu, ok, aqui está comprovado que era inexigível dele outra conduta, porque ele se desfez de carro, mudou o colégio do filho e ainda assim não conseguiu recolher os impostos. Então, nesta situação, estaria permitida, aceita, acolhida o não pagamento de impostos, né? O que nos parece efetivamente nesse momento é que a crise efetiva e a expectativa da crise que a gente está vivendo, o fato de que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, nem quanto tempo vai acontecer, o brasileiro não tem uma característica de poupador, já estamos fazendo poupança, imaginando que tempos ainda piores virão. Tem gente que fala de quarentena a cada 2 meses, tem gente que fala que a quarentena vai até 2020. Há um pânico, né? Não estamos falando de não pagamento de impostos por má gestão, né? Será que no momento atual a análise da inexigibilidade de conduta adversa por parte do empresário não tem que ser destoada do caixa objetivo, mas sim da expectativa da crise e da tensão e do desespero de não cumprir com nenhuma das suas obrigações? Mesmo porque, veja bem, em contraposição à jurisprudência do STJ, do eminente ministro, do ilustre ministro que eu admiro muito, Rogério Schetti, se eu não pagar salário para o valor dos meus fornecedores, ele não paga o salário dos funcionários dele. Então, a gente falha nesta situação em proteger, em procurar mitigar uma cadeia de inadimplência que pode vir aí em progressão geométrica. Então, eram essas as ponderações que eu gostaria de fazer. Agradeço muito, desculpa ter cansado vocês, agradeço muito por vocês terem ficado aí me ouvindo por essa quase 1 hora. E agora passo a palavra a quem vai falar realmente de forma própria sobre essa questão, que é a minha parceira, minha sócia querida, doutora Elizabeth. Com a palavra. Obrigada. Bom dia para
mundo. Pode ficar aí, Luiz, porque eu preciso de você, não vou conseguir seguir sem você estar junto. Eu vou fazer só algumas considerações tributárias, porque eu acho importante isso que o Luiz já falou, né? Quer dizer, essa questão de a gente fazer esse trabalho multidisciplinar, porque é o único jeito de poder atender adequadamente o cliente, né? Porque se um penalista vai discutir essa questão, ele vai ter muita dificuldade, e o tributarista também, porque muita coisa do que o Luiz falou agora eu também não conheço. Então, se eu não for muito técnica, parte penal, eu já vou pedindo desculpas, porque eu preciso de você junto comigo aí, Luiz. Mas, assim, o que está me parecendo com relação ao Supremo, e aí a gente vai ter que ficar muito, muito presente para ver se realmente vai haver ou não uma mudança jurisprudencial, é que eu percebi muito, principalmente nesses votos que o Luiz comentou, um certo preconceito do Supremo, no sentido de que não é factível deixar de pagar imposto, né? Ou seja, o não pagamento do imposto, ele pode sim trazer repercussões penais quando a gente está diante de uma situação de apropriação indébita, ou seja, quem deixa de recolher o imposto, na verdade, não é aquela pessoa que está arcando com o custo do imposto, né? Então, um exemplo mais típico que o mesmo colocou é a questão do IR fonte sobre salário, ou seja, o salário é 100, né? Só que eu, empresa, tenho que desembolsar esse salário para duas pessoas. Eu vou desembolsar esse 100 entregando 80 para o funcionário e 20, que seria o imposto de renda, para o fisco. Por quê? Porque esse 20 é do funcionário e o funcionário vai aproveitar isso na época do imposto de renda. Então, quando a gente está diante de uma apropriação indébita clássica, como o Luiz colocou bem, fica fácil de verificar essa dicotomia, ou seja, nesse meu exemplo, do 100, 80 vai para o funcionário, porque 20 é do funcionário, mas antes de ser do funcionário, é do fisco, né? Então, a gente cria essa dicotomia. Então, obviamente, quando o empresário, ele diz para o funcionário que ele está pagando 100, mas, na verdade, ele entrega esses 80 para o funcionário e ele embolsa os 20, fica claro que existe uma apropriação indébita em relação a esses 20. Então, eu consigo ler bem essa, vamos chamar assim, essa apropriação. Com relação ao ICMS, a questão é bem mais complexa, né? E vou falar com toda franqueza para vocês, assim, embora eu seja tributarista, esses impostos, principalmente o ICMS, é o mais difícil de você fazer uma avaliação precisa quando você não tem o contato direto com o imposto. E não preciso nem comentar com vocês que o Supremo deve ter muito menos contato com o ICMS do que nós temos, né? Daí eu acho que talvez uma certa confusão com relação a essa decisão que foi exarada e que ainda não tem acórdão, né, Luiz? A gente ainda tem que esperar para ver como é que isso vai ser, de alguma forma, formatado em termos efetivos. Mas o que foi falado lá na frente? Então, vou dar um exemplo. Vamos admitir que a gente tem uma cadeia produtiva que ela começa no produtor, depois ela vai para o atacadista, depois ela vai para o varejista e depois ela vai para o consumidor final, a história da margarina que o Luiz comentou na fala dele. O ICMS, ele ainda não é um imposto sobre consumo, ele é um imposto sobre circulação de mercadoria, né? Então, o que acontece? Quando o produtor dá a saída daquela cara, Aí, sim. ele, eu acho que alguém está com Mas é o seguinte. ligar esse microfone, por favor. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Então, eu estou diante de um produtor. Esse produtor, ele vai entregar uma determinada mercadoria ao atacadista, o atacadista vai entregar para um varejista e o varejista vai entregar para o consumidor final. Então, o que vai acontecer? Vamos admitir que a gente não está diante de uma situação de substituição tributária, nada disso? O que é o chamado tributo, o ICMS próprio, o que vai acontecer? Na hora que o
produtor entregar esta mercadoria para o atacadista, ele vai pagar o ICMS próprio dele. E, nesse momento, rompeu o vínculo dele com qualquer tipo de compromisso tributário. Isso vai acontecer novamente no momento que o atacadista fizer essa saída para o varejista fizer essa saída para o produtor, o consumidor final, e o consumidor final, nesse momento, no preço, sem sombra de dúvida, ele recebe um pedacinho da etapa produtiva que foi do varejista para o atacadista, do atacadista para o produtor final. Então, qual que é o ponto que a gente coloca quando a gente analisa essa decisão do Supremo? Até onde houve efetivamente um comprometimento em termos de não pagamento de tributo em uma das etapas da cadeia. Exemplo, o produtor deu a saída desse produto para o atacadista. Ele não pagou o imposto. O atacadista recebeu isso e tomou esse crédito, tá certo? E fez o pagamento do imposto na etapa produtiva que dizia respeito a ele, pagou o imposto. Vamos admitir que o varejista, quando recebe isso, não pagou o imposto, mas vamos admitir também que ele declarou esse imposto. O que tem de vínculo o consumidor final com relação a essa etapa produtiva toda, para a gente dizer que efetivamente existe um defeito de cobrança de imposto nessa cadeia produtiva? Na minha avaliação, isso não acontece, né? Agora, sem sombra de dúvida, principalmente o ministro Barroso, eu acredito, tenha feito essa construção da cobrança por conta de vamos chamar assim, de um incômodo relacionado à inadimplência. Então, o incômodo dele relacionado à inadimplência demonstra que a inadimplência barra não recolhimento do imposto se justifica numa situação de economia, vamos chamar assim, trabalhando de uma forma consistente, né? E acho que foi esse apelo que, de alguma forma, foi levado para o Supremo Tribunal Federal para a decisão da criminalização do imposto declarado e não pago. Agora, é muito diferente, quer dizer, a gente já encontra, de certa forma, uma vulnerabilidade nessa decisão, se a gente for chegar à conclusão de quem efetivamente é o contribuinte desse imposto e que não existiu essa mudança de mão, ou seja, o imposto ficou aproveitado por alguém nessa cadeia produtiva, né? Se numa relação de economia normal, isso, de alguma forma, já incomoda, tanto que houve um reconhecimento tanto dos tributaristas quanto do penalista, que esse entendimento do Supremo, ele foi um pouco, vamos chamar assim, forte para punir aquele sonegador contumaz. Será que o Supremo Tribunal Federal terá esse mesmo tipo de reação quando nós estivermos diante de todos esses problemas causados pela pandemia? Porque a gente não tem dúvida de que a pandemia efetivamente vai causar um comprometimento econômico muito relevante, e nós estamos sentindo isso na pele, né? Então, Luiz, eu acho importante você talvez comentar como é que vamos chamar assim, o desdobramento disso para um terceiro que, de alguma forma, não esteja vinculado a esse processo que está no Supremo Tribunal Federal, ou seja, quanto efetivamente a gente já pode chancelar que nós teremos um problema criminal com o ICMS declarado e não pago, ou se ainda existe algum manejo para que esse assunto possa voltar a ser discutido. Beth, olha só que situação delicada que a gente tem. O STJ essa decisão foi tirada no STJ no incidente de uniformização. A gente sabe a gravidade, a gente sabe a seriedade, a gente que trabalha com direito, a gente sabe a gravidade e a seriedade de um incidente de uniformização, né? Então, existem decisões conflitantes nas duas turmas do STJ, as pessoas precisam de segurança jurídica, elas precisam poder prever que tipo de conduta é aceitável ou é reprovável e configurará crime ou não configurará crime. Então, por conta disso, dessa decisão distoante nas duas turmas, o STJ se juntou
né, na terceira sessão e tomou esta decisão de unificar o entendimento de que é crime. Então, é um entendimento muito, nos parece, muito forte, que tem que ter a seriedade que o incidente de uniformização de jurisprudência deve ter, né? Não é a melhor aplicação do direito quando a jurisprudência oscila muito em questões sem tanta dificuldade técnica, sem tanta profundidade técnica. Posso dar um exemplo, né? A Constituição de 88, ainda hoje a gente debate se a prisão é depois do trânsito em julgado ou depois em segunda instância, né? A posição era uma até 2009, mudou em 2016 e agora já está tendo um movimentinho que pode, puxa, uma questão tão importante, tão fulcral, tão crucial, tão basilar, nos parece que não é o mais adequado que ela fique oscilando. Então, trazendo esse entendimento para o fato de ser um entendimento, uma uniformização de jurisprudência do STJ, quando a questão chegou no Supremo, o ministro, se não me engano, Barroso, André, me ajuda aqui, por favor, entendeu que a questão era urgente e decidiu mandar para o pleno por conta da necessidade. Obrigado, André. Do ministro Barroso mesmo, ele entendeu que pela seriedade e pela repercussão dessa questão, ela deveria ser decidida pelo pleno. Então, foi decidida pelo pleno. Então, é um pouco delicada essa oscilação de jurisprudência, não é o mais adequado. E então, Beth, eu temo que agora, por conta do Covid, a gente vai ter uma reanálise. Mas se não tivesse o Covid, me parece que essa jurisprudência estaria razoavelmente consolidada. Eu queria só fazer uma ponderação que eu esqueci de fazer. Desculpa, Beth, você me passou a palavra, mas eu vou te devolver. Prometo que eu vou te devolver. Não, pode falar. A decisão do STJ e do Supremo foi tirada num habeas corpus contra a decisão que não absolveu sumariamente o réu. Ou seja, na apresentação da resposta à acusação, começou o processo penal, na resposta à acusação, a defesa já alegou, em tese, só por questões de direito, este crime não pode ser objeto de sonegação fiscal, pela dinâmica dele. E o que o STJ e o Supremo disseram foi, não é essa situação claramente é crime e acabou. Não, ele disse que essa situação pode ser crime, então não é caso de juridicamente se desconsiderar a ação penal e se absolver sumariamente o réu. É caso de se continuar a instrução processual para analisar o dolo, né? A consciência de ter agido de forma ilegal, podendo agir de outra situação. Então, não é que o Supremo, isso é uma questão que eu vi também, que os artigos não descem no detalhe e que precisa ser melhor elucidada. Não é que ele disse essa situação já é crime. Ela disse, essa situação em tese pode ser crime e agora a gente precisa analisar o caso concreto para ver se existe o dolo. Passo de novo para você, Beth, muito obrigado. Então eu acho que assim, acho importante essa colocação sua, porque nós, quando formos de alguma forma enfrentar um problema prático do cliente, o que a gente vai ter que analisar é o que existe de jurisprudência, o que existe já de jurisprudência quase que pacificada, e o que, entre aspas, é mais arriscado que o contribuinte deixe de pagar o imposto para, eventualmente, isso ser entendido como um crime de sonegação fiscal. Então, a partir desse precedente do Supremo Tribunal Federal, a gente acaba concluindo que declarar e deixar de pagar ICMS, ISS e IPI passa a ter vamos chamar assim, um desdobramento de ordem criminal bastante sério, né? Como você bem colocou, não sabemos qual que vai ser a sensibilidade do fisco com relação a uma situação excepcional, que é a situação da pandemia. Mas a nossa primeira reação é que, se outros tributos declarados e não pagos, e que vamos chamar aquele tributo que é direto, ele é do contribuinte, o contribuinte tem a responsabilidade sobre ele, e ele opta por deixar de pagar por conta de outras prioridades que estariam na frente, salário e tudo mais. Se a empresa tiver a possibilidade de fazer uma escolha, né, Luiz? A gente acha melhor que a escolha aconteça primeiro com relação a esses impostos, para depois precisar se trafegar com relação a ICMS, IPI e IS. Né? Eu acho que vamos chamar assim, a primeira recomendação mais palatável que a gente tem para passar para vocês.
O segundo aspecto é que, com relação à tal chamada apropriação indébita, que nós chamamos lá no escritório de clássicas, né? Estamos falando de R-fonte, estamos falando de INSS, ou seja, que tem essa dicotomia entre quem é o contribuinte de direito, o contribuinte de fato, ou seja, no meu exemplo do salário, os 20 do IR-fonte, que é do funcionário, mas tem que ser entregue ao fisco. É sempre bom lembrar que hoje nós estamos tendo outras situações que também têm que ser entendidas como de apropriação indébita clássica. O que eu estou falando? Eu estou falando daqueles tributos que aparecem na nota fiscal. Então, nós estou falando de PIS, estou falando de COFINS, e estou falando de contribuição social sobre o lucro também, fora o IR, que já tinha toda essa amplitude que a gente acabou de comentar. Então, também na hora de se decidir pelo não pagamento do tributo, mesmo que declarando, precisaria ver se ele, nem que seja num pedaço, ele também não tem essa conotação de apropriação, né? A gente vai ter isso, por exemplo, quando eu escritório, eu vou emitir uma nota para um cliente, eu vou mandar para o cliente a retenção de PIS, COFINS, ICMS, contribuição social sobre o lucro e IR. O cliente não paga isso, aparentemente, sobre essa parte do PIS e do COFINS, da contribuição social sobre o lucro, nós vamos ter também um taxa de apropriação indébita, então é bom que seja cuidadoso em relação a isso. Não sei se você quer que eu comente mais alguma coisa, Luiz, estou aqui à disposição. Está faltando algo aí que você gostaria que eu, de alguma forma, cobrisse? Não, eu achei que você abrilhantou a exposição. Obrigado. Agradeço muito, muito, muito por você ter me ajudado a preparar e ter se disposto a vir aqui comigo nessa apresentação, nessa live que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma série de perguntas. Eu vou tentar, de alguma forma, relacionar. Vamos lá. Queria agradecer primeiro pelos comentários aí, um monte de gente bacana, amigos pessoais, colegas de trabalho. Muito obrigado pelos comentários, muito simpáticos, muito gentis. Muito generosos também, na verdade, mas agradeço muito. Então, vamos lá. A Lívia, a decisão em um caso sobre inexigibilidade de conduta adversa dependerá, então, de uma análise extremamente subjetiva do julgador? Lívia, que prazer ouvir você, quanto tempo, que saudade. Brilhante advogada, foi minha chefe, aí, entre aspas, durante muito tempo, tenho muito prazer, adorei sua pergunta. Na verdade, o que eu busquei trazer aqui com as jurisprudências foi parâmetros objetivos justamente para sair da subjetividade do julgador, né? Sim, como a lei não traz parâmetros específicos para dizer o que é inexigibilidade de conduta adversa e o que não é, sim, vai depender de uma análise extremamente subjetiva do julgador, o que nos parece péssimo sobre todos os aspectos, né? De novo, a população precisa ter segurança jurídica, precisa saber mais ainda numa questão de crime, né? Na questão de impostos, claro, e muito mais numa questão de crime, né? Que situação que eu posso praticar e que situação que eu não posso praticar que pode dar cadeia, né? Então, sim, Lívia, infelizmente, a decisão do caso concreto depende de uma análise subjetiva. Mas eu posso te adiantar que, objetivamente, existe um parâmetro. Existe um parâmetro, qual seja o patrimônio pessoal da pessoa, duro, hein? O patrimônio pessoal empenhado na solução do pagamento das dívidas para evitar inadimplemento dos valores. Essa é a situação que eu vi comum às decisões que acolheram a inexigibilidade de conduta adversa na questão de sonegação de impostos. A pessoa empenhou o patrimônio próprio para tentar não dever os impostos. Se eu não tiver te respondido, complementa, por favor, Lívia. Femirella... Respondeu sim. Perfeito, obrigada. Obrigado, Li. A Femirella pergunta, sou microempresária, não paguei a DAS no mês passado e retrasado. Terei que pagar com ajuste quando decidir pagar? E aí ela complementou, não foram pagos porque faturei pouco e estou sem precisamente entradas para os próximos 3 meses. Acho que a pergunta aqui é um pouco mais tributária do que penal, né, Fê? Eu ia te passar a bola.
Eu entendo que sim, a não ser que você, de alguma forma, obtenha algum tipo de decisão judicial favorável. As decisões começaram muito pró-contribuintes e agora, de alguma forma, têm sido revertidas contrariamente ao contribuinte. Mas, salvo se não tivermos alguma alteração na legislação, infelizmente, você teria que pagar com os ajustes. Tá? Vamos lá. André, parabéns. Gostaria de ouvir de vocês sobre os efeitos do parcelamento e pagamento do tributo e como isso pode auxiliar os empresários e as empresas a mitigar o risco em suas operações. Acho que aí seria legal, Luiz, você falar essa questão de como o parcelamento está sendo visto, de não ter a tributação, de não ter o efeito penal. André, muito boa a sua pergunta, realmente era uma coisa que estava aqui no meu roteiro e eu acabei não falando, né? Regra geral, regra básica, pagamento extingue a punibilidade a qualquer tempo, né? Existe entendimento que até o pagamento depois do trânsito em julgado da ação penal evita a pena de prisão. Então, pagamento a qualquer tempo não é majoritária, consolidada, uníssona, mas o pagamento a qualquer tempo extingue a punibilidade e há quem entenda, inclusive, que o pagamento após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória extingue a punibilidade também. Em relação ao parcelamento, regra geral também. Parcelamento antes da ação penal, no curso da investigação do inquérito ou de um PIC, do procedimento investigatório criminal diverso, suspende a investigação. No curso da ação penal não tem efeito, mas, de novo, em sendo pago o parcelamento no curso da ação penal, efetuado o pagamento, quitado o parcelamento, efetuado o pagamento integral, está extinta a punibilidade de qualquer jeito e o tributo já não há mais crime, a extinção da punibilidade. João Mansur, muitas empresas estão preferindo pagar, ou melhor, tentando pagar os salários e despesas para manter a empresa funcionando, deixando assim de pagar os impostos devidos. Em decisão recente do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, deferiu a uma empresa a liberação de um valor bloqueado judicialmente para o pagamento dos salários de seus empregados contra a prestação de contas do valor liberado que será utilizado para a quitação de salários. A justificativa de impossibilidade para o pagamento dos impostos por força da pandemia seria uma tese desde que demonstrada documentalmente a impossibilidade? João, prazer ouvir você. Quanto tempo? Não some tanto, não. João, você está certíssimo. Comprovada documentalmente a impossibilidade de arcar com os pagamentos, estaria sendo justificado o não pagamento dos impostos. E a pandemia é, sim, uma justificativa grave por todos aqueles índices econômicos que já caíram e devem cair ainda mais até o final do ano. Eu só chamo a atenção aqui, João, para o fato de que, pelo estudo de jurisprudência que eu fiz, é importante que a pessoa física tenha sofrido algum tipo de consequência. Esse foi o fator comum que eu vi na jurisprudência. A pessoa física sofreu, de alguma forma, os efeitos dessa grave crise econômica. Não é que ele continuou andando com a sua Mercedes, trocou de carro por uma Mercedes zero, enquanto ele deixou de pagar os impostos, né? Ele vendeu o carro, trocou por um carro pior, a mulher agora anda de ônibus e os filhos estão num colégio mais barato. Então, sim, é importante demonstrar documentalmente, inclusive nessa situação, João, o que mudou da situação anterior para a posterior, né? Eu já cheguei até, inclusive, uma vez fazer quadro comparativo entre o padrão de vida que a pessoa tinha antes e o padrão de vida que ela teve depois da falência. Espero ter te respondido também. Acho que é isso, Luiz. Acho que é isso. Não sei se você quer fazer mais algum tipo de complementação. Tem um comentário aqui do Lucas. Lucas, querido, forte abraço para você. Muito obrigado pelo elogio, é muito generoso da sua parte, não é verdadeiro. Ótimo, achei ótimo. Sabe que eu estava conversando com a minha equipe sobre fazer um webinar sobre relações de consumo e, inclusive, medidas sanitárias na pandemia, né? Eu sei, os trabalham no mercado varejista e o varejo é uma atividade essencial, principalmente o supermercado, é uma atividade essencial hoje, e cada município tem uma necessidade sanitária diferente, né? Tudo por conta da sua malha hospitalar, etc, etc. Isso sim, a gente está pensando em fazer um webinar sobre isso, sim. Obrigado pelo seu comentário, é sempre um prazer te ouvir, viu, Lucas? Acho que terminamos, Luiz. Gente, foi um prazer. Lívia, querida, obrigado.
Foi um prazer participar disso, espero não ter cansado muito vocês. Obrigado mesmo por terem nos ouvido. Eu também queria agradecer, queria dizer que nós estamos extremamente à disposição de vocês, que o escritório é multidisciplinar, então que eu ensino para o Luiz a parte tributária, mas ele ensina para mim a parte penal. Então que o cliente, certamente, se tiver que escolher por não pagamento dos tributos, troca uma ideia com a gente, porque aí nós vamos ter a possibilidade de avaliar o quanto isso efetivamente vai gerar desdobramentos penais ou não. Né, Luiz? A gente está pronto aí para ajudar vocês o que vocês quiserem. Estamos à disposição. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Prazer, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.